Igreja, lembra que eu disse que as cartas às igrejas são inspirações do Espírito Santo, que elas são tanto temporais para a época escritas, como também até os nossos dias da volta de Jesus. Vamos lá, 1 Coríntios 5:6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A mistura para Deus espiritualmente é fermento, altera a aparência das coisas, dá a aparência de uau, né? E Jesus não vem no uau, ele vem normal. O que Deus quer que nós tenhamos é uma rotina de vida sem muita extravagância. Então, aqui ele fala que ele virá contra a espada da palavra. Tem uma meditação aqui de 7 itens. Então, a espada da palavra, por que a palavra? Ela revela todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. 2 Pedro 1:3. Visto como o seu divino poder nos deu, tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Isso, conhecimento do que? A Bíblia relata o que Deus fez durante 4.000 anos e como ele lidou com o seu povo e o que ele pensa. Ele é o mesmo que fala com Abraão, é o mesmo com Noé, o princípio, a ordem é a mesma. Então, o relato dos atos divinos e o relacionamento que ele tem interesse com a humanidade. É a Bíblia. Brilha a luz de Deus sobre nossas falhas, João 3:20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, a pessoa que tem maldade dentro dela, malícia, lascívia, a mentira, ela começa a ler a Bíblia, ela se irrita, ela se incomoda, tudo ela reclama, ela lê e não consegue entender, mas aquela irritação de fechar assim com raiva, porque ela está vindo para fora as suas opressões. Luta, não desista de ler. Não desista. Deu sono, deu cansaço, não desista. É o sono espiritual que está dentro do teu espírito e que aparece quando lê a Bíblia. Aí 3, revela a verdadeira vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Por que a prostituição contende tanto com Deus? Porque usa instinto. E quem usa instinto não tem fé. Aquela força que faz com que você coma, que você trabalhe, que você trate bem a família, é tudo esse instinto, irmãos. O Espírito é manso e suave. Eu estou falando as coisas de Deus. As coisas de Deus. Agora, tu precisa do instinto para trabalhar, para cozinhar, para lavar, para passar, para dirigir, para correr do mal? Tem, porque o instinto foi dado para coisas humanas. Eu estou falando aqui de instinto para as coisas espirituais, que é ler a Bíblia, orar, servir a Deus. Não se usa instinto. A Bíblia também nos convence do pecado, João 8:7. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Que todos nós temos coisas do que nos entristecer de termos feito, falado ou pensado. Mas a leitura da Bíblia é que nos convence disso. O convencimento do pecado é quando você lê a Bíblia e você percebe a tragédia humana do personagem e você vê que você é igual. É só assim que você enxerga que você é. Doente, com problema, você não entende que você está em pecado. Você só está com medo. Você só entende que erra quando lê a Bíblia. A palavra não vem para acusar, nunca veio. Deus não veio, nem Jesus, para acusar ninguém. Ele traz a presença do Pai e a presença dentro de nós é que nos transforma numa nova criatura. Aí revela o amor de Deus, João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto áureo, é o versículo mais lindo da Bíblia. O amor de Deus para com a humanidade. Não importa a etnia, a idade, o credo. Jesus morreu por cada ser humano. Aí revela o juízo de Deus. Romanos 14:10. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão?
pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Isso, o julgar significa ter um parecer negativo e falar mal. Quando a Bíblia diz a palavra julgar, o que é um julgamento? Alguém é colocado diante do juiz e vão falar acerca dele, a acusação e a defesa, acerca dos atos daquela pessoa, e o juiz vai julgar se aquela pessoa é inocente ou culpada. Quando a Bíblia diz julgar, não é você olhar e pensar mal, é você olhar e contaminar os ouvidos de outras pessoas e incendiar os corações dela contra outra. Julgar é quando você usa o teu pensamento como arma de abordagem de conversação. Aí é julgar. Requer o arrependimento. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando a pessoa começa a leitura do Velho Testamento, dela chega em Atos, aí ela entende. Por isso que ela tem que ser lida inteira. Aí ela chega lá, eles conseguiram porque eles se arrependiam. Aí eu quero esse Jesus. Quem lê a Bíblia inteira se converte. Aí Maná diz ali, né, no texto de Apocalipse, maná do céu e pedra branca. Maná, Moisés pediu a Arão que enchesse um pote e o escondesse na arca, como lembrança para a futura geração que Deus havia suprido as necessidades. Jesus, não podemos ver Jesus, é o nosso maná escondido. Garante nos livrar da fome espiritual porque está sempre conosco. Então, para essas pessoas que têm uma mente maliciosa, é Jesus nela, que é o maná escondido, que limpa ela. Então traga Jesus para essas pessoas. Aí a pedra branca. Aqui um dado histórico, por que foi escrito desta forma? Decisões nos tribunais do tempo de João, quando um caso era julgado, os jurados colocavam na urna pedra preta para culpado e branca para inocente. Então é uma linguagem que para eles que leram, entenderam que a pedra branca era o estado de inocência. Ao invés de usar sim ou não, ou assim como na arena, né? Eles usavam a pedra, tá? Os jurados no caso. Ele fala aqui também da coroa da vida. A Bíblia fala em 5 coroas, a coroa que dura para sempre. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, mas assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Por que um rei coloca uma coroa? Porque o seu exército conquistou povos, e essa coroa é a distinção de que ele tem o direito sobre todos, e sua opinião é a mais importante. Então ele tem poder sobre o exército. Ele tem poder sobre o reino dele, sobre as pessoas. Ele promulga leis, ele lança impostos. Por isso que ele põe uma coroa. Então, quando você luta pelo evangelho na sua mente, e você cuida de você, e você se esforça para fazer o que é certo, por Jesus, não por alguém, por Jesus, e você embasa essa tua decisão na presença de Deus, na leitura bíblica e vindo aos cultos, você ganha a coroa sobre você. Por isso que Apocalipse diz no final, guarde bem para que ninguém tome a tua coroa, no sentido, o teu direito de querer a mim. Só você pode tirar o direito teu de ser crente ou não. Não são as circunstâncias. A coroa em que nos gloriamos. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. A palavra gozo é uma alegria pura, abstrata. É um regozijo interno. O maldoso, quando vê alguém se estourando, ele fica satisfeito, porque ele é mau, ele é invejoso. E o bom tem um gozo porque o outro se deu bem na vida, porque ela é uma sensação abstrata, ela não é física.
Então, a salvação traz a glória e o gozo de quem participa disso. Este gozo de ver o bem do próximo e a conversão dá direito a uma coroa em você. A terceira coroa que vem na nossa cabeça é a coroa da vida. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Todos nós somos tentados, todo ser humano é tentado ao longo da sua existência de sair da vontade de Deus. Porque Lúcifer tem esse direito. Foi dado a ele. Mas também é dado o direito de você vencê-lo. É só querer. Com quê? Com simplicidade de coração. Agora, ele pode vir no nosso caminho ao longo dos anos da nossa existência, pode e vai vir. E essa força de vencer a tentação te coroa a coroa da vida. Então é a terceira camada da coroa. E Apocalipse 2,10, não temas coisa que tem de sofrer, isso que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser postos à prova e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então quando você está com as opressões que vêm da carta de Esmirna, você é tentado nessa época da sua vida a sair do prumo. Aí a coroa da justiça, 2 Timóteo 4,8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isso, então você recebe as 3 coroas pelo teu esforço, as 3 camadas da coroa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você perseverou, tu recebe a camada 4ª, da justiça divina em você. É quando você começa a viver o que você escolheu. Você passa a ter o direito de fazer o que você escolheu. É um período melhor na sua vida, um determinado assunto, e que Deus diz, não, eu vou fazer minha justiça. Quando você passa a ter o direito de viver o que você decidiu em Deus, na presença dele com oração, e você passa a viver, que essa coroa da justiça é a última na questão você e Deus. As 3 primeiras é o teu esforço, esse é o resultado do teu esforço de ter uma vida que para os outros eles veem que Deus está sendo justo com você. A coroa de glória, que é a última. 1 Pedro 5, 2-4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Essa 5ª camada é para aqueles que se interessam com o próximo. Nem todas têm, porque é um trabalho voluntário. É por esta coroa que nós seremos conhecidos nos céus.